Com as bênçãos de Deus, damos início à 146ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Augusto Canta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em prosseguimento de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmo 62. Ó Deus, ó meu Deus, em ti estou vigilante desde raiar da luz. De ti teve sede a minha alma. De quantas maneiras será por ti atormentada desse ardor a minha carne? Passemos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 14. Toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece sobre o direito em antecedentes. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem a presença. Coloco em discussão a ata da 145ª sessão ordinária, realizada em 18 de julho de 2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Fica aprovada a ata da 145ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do ofício do Executivo que solicita a retirada do projeto de lei 32/2016. Anuncio o recebimento do projeto de lei 36/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 34/2016, que revoga a lei municipal 1584 de 2012. Anuncio o recebimento do projeto de lei 35/2016, que revoga a lei municipal 1562 de 15 de dezembro de 2011. Solicito ao secretário a fazer a leitura dos requerimentos e suas respostas. Alumínio, 19 de julho de 2016, ofício 4258/2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 172 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. É possível a colocação de faixas antiderrapantes na rampa que dá acesso ao posto de saúde do bairro Itararé? O Departamento Municipal de Obras já está providenciando o necessário para sanar as dificuldades apresentadas. Se sim, quando? No segundo semestre de 2016. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Alumínio, 19 de julho de 2016, ofício 4259/2016 de VSA. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 173 de 2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos informar o que segue conforme requerido. 1. Há a possibilidade de efetuar as trocas de lâmpadas dos referidos postes para que os moradores possam se sentir mais seguros? Os referidos postes são das ruas 6 e 4 do Colibri 2. Sim. 2. Quando será realizada? Assim que os locais forem identificados corretamente. 3. Caso negativo, por quê? Prejudicado. Ainda na questão 2, informamos que os próximos pedidos para reparo de lâmpadas deverão ser solicitados através da ligação gratuita no número 0800 031 1514, que fará que o pedido seja atendido com maior agilidade. Para isso é necessário que o munícipe identifique corretamente o local e os postes onde se encontram as luminárias. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4.260/2016, 19 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, em atenção ao requerimento 174/2016, de autoria da vereadora doutora Ana Paula Neto Marchetti, vimos a informar o que segue conforme o requerido. 1. A possibilidade de colocação de bico de luz no poste e troca da lâmpada indicados acima para que os moradores possam se sentir seguros. A indicação acima se dá na rua João Guimarães, em frente ao numeral 228. Sim. 2. Se sim, quando serão colocados? A lâmpada que apresenta mau contato estará sendo colocada imediatamente na programação para seu reparo conforme o protocolo indicado. Para a instalação de nova luminária, estaremos solicitando a CPF a autorização mediante apresentação de projeto para a instalação da luminária. Caso tenha necessidade de execução de reforço da rede elétrica, a CPFL nos enviará o custo para pagamento desta obra. Uma vez realizada a mesma, estaremos aptos à instalação da luminária. Esse processo tem um prazo de até 90 dias para sua conclusão. Caso negativo, prejudicado. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4,
261/2016, de 19 de julho de 2016. Em atenção ao requerimento 175/2016, do vereador Renatinho Watanabe, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. Existe planejamento para que o Executivo Municipal possa cumprir com o previsto na Lei 393 do Plano de Carreira, realizando a avaliação dos servidores e aqueles merecedores terem acesso a outro nível? Será objeto de estudo. Se sim, quando? Se negativo, quais motivos? Prejudicado. 3. Caso o Executivo Municipal não aplique o plano de carreira, que ações serão realizadas para valorizar e motivar os servidores no desempenho de suas funções? Prejudicada. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu. Prejudicado. José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Ofício 4.262/2016, aluno 19 de julho de 2016. Excelente senhor presidente, em atenção ao requerimento 176/2016 do vereador Eduardo Bosco, vimos a informar o que segue conforme requerido. 1. Existe possibilidade de alterar a referida lei? A referida lei é a Lei 822/2004, que concede área somente para a indústria. A resposta é: será objeto de estudo. Respeitosamente, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Lido, senhor presidente. Passamos ao expediente recebido dos vereadores, solicitando ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 206/2016. Excelente senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Martins, o Vardão, ocorrido no dia 18 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família e transmitido as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 207/2016. Excelente senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Isabel de Souza Nascimento, ocorrido no dia 15 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 18 de julho de 2016. Requerimento 208/2016. Excelente senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio, consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Inácia Moraes de Souza, ocorrido no dia 20 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitidas nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 21 de julho de 2016. Renatinho Watanabe, vereador. Passamos então a um minuto de silêncio. Pois não, vereador. Tem ainda o requerimento número 210 de 2016. Também de pesar. Pois não, vereador, pode ler. Excelente senhor presidente, senhores vereadores, requerimento 210 de 2016. Senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor José Regis, no dia 21 de julho de 2016. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 21 de julho de 2016, doutor Alexandre Amaral, vereador. Então, agora sim, passamos a 1 minuto de silêncio e respeito pelo falecimento do senhor Oswaldo Martins, da senhora Isabel de Souza Nascimento, Inácia Moraes de Souza e do senhor José Regis. Antes de prosseguir com a leitura dos requerimentos, queria anunciar no expediente recebido dos vereadores o recebimento do projeto de lei 12/2016L e o 13/2016L, ambos que dispõem sobre a denominação de ordenador público que especifica. Então, agora eu solicito ao secretário que prossiga com as leituras dos requerimentos. Requerimento 209... Pois não, vereador. 10 minutos. Será constada em ata a presença do nosso amigo vereador Zelão, ex-vereador Zelão, ex-presidente dessa casa e amigo aqui dos vereadores, consta em ata. Se assim desejar, pode compor a tribuna de honra da casa. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 209/2016, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que o ponto de ônibus de transporte coletivo municipal da rodovia Raposo Tavares, situado no KM 75+600, sentido capital, foi extinto,
Considerando que os munícipes habitantes da Vila Paraíso e que têm pouca mobilidade reclamam que se deslocam até a Rua Paulo Dias 303, Vila Brasilina, onde é o ponto de ônibus mais próximo do extinto. Considerando que a maioria dos reclamantes usam o transporte coletivo municipal, apenas para se deslocarem até o centro de saúde na Vila Paulo Dias. Considerando que para esse ponto de ônibus volte a ser utilizado, é necessária a existência de recuo, baia, de acesso à parada de ônibus, é que requer ao mesmo do plenário seja oficiada via oeste, solicitando que seja construído um recuo, a baia, para a parada do ônibus no KM 75 mais 600, sentido capital, da rodovia Raposo Tavares, e nos informe quantas providências tomadas. Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva. 21 de julho de 2016, 21 de julho de 2016, Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 211 de 2016. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que solicitasse ao vereador Geraldo Atleta que fizesse a leitura dos requerimentos aqui, secretariasse os trabalhos por hora. Pois não, vereador. Falando em... Requerimento 211/2016. Considerando que recebemos denúncia de moradores do bairro Figueiras 3, quanto à prática de tiros com arma de fogo realizada por funcionários da penitenciária de Mairinque. Considerando que, conforme nos foi relatado, tais funcionários alugam chácaras no bairro, mais especificamente a antiga chácara do Lambiase, local onde realizam tais disparos. Considerando que o local utilizado não é adequado para tal prática, colocando os moradores em sério risco de morte, é que requer na mesa ouvido plenário seja oficial da Polícia Militar para que preste as seguintes informações. 1. É possível a realização de operações abordando indivíduos com o fito de verificar se estão portando armas no bairro? 2. É possível intensificar o policiamento no local, de forma que a prática de disparo de arma de fogo seja inibida? Também é necessário que seja oficiada a Secretaria da Administração Penitenciária, a Delegacia Seccional de Polícia e a Direção da Penitenciária para que preste as seguintes informações. 1. Quais serão as medidas tomadas para coibir tal prática pelos agentes da penitenciária? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 22 de julho de 2016, doutora Ana Paula Neto Marchetti, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa situação é uma situação muito preocupante. O que acontece? Os moradores do bairro Figueiras 3, eles estão muito incomodados, preocupados, porque hoje, com a instalação do presídio, os agentes que lá trabalham, eles alugam chácaras ali no local e, durante a sua folga, ficam praticando tiro, né? Tiro ao alvo, ficam treinando, fazendo disparos de arma de fogo. E isso preocupa muito os moradores. Então, os moradores eles têm entrado em contato com a polícia, têm entrado em contato com a base aqui do município, mas a gente espera também que isso seja verificado pela penitenciária, pelo diretor da penitenciária. Afinal de contas, eles são agentes e eles têm que ter uma conduta. Não é porque eles são agentes penitenciários que lá dentro eles utilizam a arma que eles podem ficar atirando na chácara, podendo acertar uma criança, uma pessoa, um vizinho ali que esteja passando. Então, a gente espera que seja tomada uma solução. Esse requerimento vai indo nesse sentido. A gente quer saber quais as providências vão ser tomadas, porque precisam ser tomadas providências para que isso seja cessado. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão o requerimento 211 de 2016, a autoria da vereadora doutora Ana Paula. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Passamos à votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Delegacia. Geraldo Atleta aprova. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Doutor Renatinho. Aprova. Requerimento 211, aprovado por 8 votos. Solicito ao vereador Geraldo que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 212/2016. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que no dia 21 de julho fui procurada por um rapaz que estava desesperado porque seu tio havia falecido em casa,
aparentemente de infarto, e como chegou sem vida no pronto atendimento, os médicos plantonistas não quiseram fazer o atestado de óbito. Considerando que nesses casos é necessário que a família, naquele momento de dor e desespero, vá até a delegacia para realizar a abertura de boletim de ocorrência, com o procedimento para que o corpo seja encaminhado ao IML de Sorocaba. Considerando que algumas vezes o corpo é levado ao IML e chegando lá, os funcionários não aceitam e não recebem a pessoa falecida, o que deixa a família ainda mais desolada. Considerando que a morte é um acontecimento muito difícil a todos os familiares e que a espera e essa falta de acolhimento do IML causa a todos um sofrimento ainda maior. Considerando que já ocorreram casos, segundo informações do escrivão Leonardo, que a delegacia precisou intervir para que o IML recebesse o corpo que estava em Sorocaba e não era aceito pelos funcionários. Considerando que não temos como contrariar a decisão do médico plantonista, que se nega a fornecer a declaração de óbito, e que se o município contasse com o serviço de verificação de óbito, todo esse problema seria solucionado e que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de se implantar em nosso município o serviço de verificação de óbito, para que os familiares das pessoas falecidas não tenham que passar pelos constrangimentos acima expostos, quando os médicos se negarem a fornecer a declaração de óbito. 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? 4. Caso não haja possibilidade de enviar, ou melhor, de implantar o SVO no município, favor explicar qual será a solução para os casos em que os médicos não fornecerem a declaração de óbito. Sala de Sessões, 22 de julho de 2016, doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Pois não, vereadora, 5 minutos com a parte. Essa situação, como foi lida através do requerimento, aconteceu essa semana passada, e eu recebi o jovem, o tio dele havia falecido em casa, aparentemente de infarto, e o médico plantonista não quis fazer o atestado de óbito porque ele havia falecido em casa. Isso é normal, o médico plantonista não é obrigado a fazer esse atestado. Alguns fazem porque eles, pela causa mortes, assim, pela aparência, eles sabem mais ou menos do que a pessoa faleceu. E não havendo nenhuma evidência de lesões, nada disso, normalmente eles atestam. Mas alguns médicos não gostam de atestar. E não existe uma forma do poder público obrigar esses médicos a fazerem o atestado de óbito. Só que aí quem sofre é a família. Porque a família já está naquele momento difícil, você perdeu um ente querido, é uma situação muito difícil. Aí você não consegue o atestado de óbito. Aí eles falam, você tem que se dirigir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Então, a pessoa que já está abalada, ela tem que ir até a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, para que, então, esse corpo seja encaminhado ao IML. Só que o que tem acontecido? Algumas vezes, a pessoa falecida é levada ao IML, né? E quando chega lá, o IML não quer receber aquele corpo, naquele momento. E, inclusive, aconteceu já da própria delegada, segundo informações do Leonardo, escrivão, ter que intervir em alguns casos para que o IML receba o corpo. Então, essa situação é muito difícil, porque você já perdeu um ente querido, você está sofrendo, aí você tem que ir até a delegacia, aí você tem que aguardar a remoção do corpo até o IML, chega lá, acontece às vezes de não receberem e a família fica nessa aflição. Se nós tivéssemos aqui no município um serviço de verificação de óbito, tudo isso seria sanado, né? Quando acontecesse do médico plantonista não querer assinar o atestado de óbito, essa família não passaria por esse desconforto. Então, a gente pede ao senhor prefeito que analise essa situação para que institua aqui no nosso município esse serviço de verificação de óbito, para que essas pessoas que perdem seus entes queridos não tenham que passar por todo esse constrangimento, por toda essa dor, depois já de estar sofrendo tanto. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 212, 2016. Pois não, vereador, 5 minutos com a parte.
O SVO, que é o Sistema de Verificação de Óbito, ele é instituído por uma lei, né? É uma lei que institui ele. Alumínio, fatalmente, nunca vai ter um sistema de verificação de óbito, porque demanda um número de habitantes, né, dentro da cidade. Só que essa mesma lei que define a SVO, o número de habitantes, aonde tem a obrigatoriedade de existência de sistema de verificação de óbito, ela também define que no município que não dispõe do serviço, fica obrigado o médico sanitarista a fazer. E o município que não tem o médico sanitarista, fica obrigado o médico de plantão a estabelecer o óbito. Qual que é o grande problema? Delegacia de Polícia IML não vai realizar o exame de corpo, o exame necroscópico, em nenhuma vítima de morte natural. Tem que ter indício de violência. Então, quando emperra nessa situação de o médico não querer declarar o óbito, tentam jogar esse problema para a delegacia de polícia, que, diga-se de passagem, já tem determinação de só registrar eventos com presunção de violência. Sem presunção de violência, não deve ser nem registrado e nem gerado uma guia de IML, para não gerar uma expectativa na família de que a delegacia vai resolver o problema, quando não vai realizar. E não vai resolver. Porque a delegacia só trabalha com crime e com presunção de violência. É muito simples de entender. A única coisa que eu discordo aqui é falar que o poder público nada pode fazer. Pode. Instaurar um processo contra o médico por desobediência. Porque se tem uma lei que define, a própria polícia militar sessionada no dia, para compelir esse médico que não quer assinar. Tem uma lei que define a obrigatoriedade de ação do médico, o modo de agir do médico. O SVO é instituído por lei, que define, como eu disse aqui, onde não existe o serviço, fica o médico sanitarista obrigado. Ou não tem médico sanitarista, fica o médico de plantão. Ocorre o quê? Que na maior parte das vezes, quando não se resolve o problema, o abacaxi vai estourar para dentro da delegacia. Eu cansei. Pois não, vereadora? Então, o que acontece? Quando eu entrei em contato com o pessoal da prefeitura, com o diretor do pronto atendimento, o que ele me disse foi o seguinte: não existe forma, né? Essa afirmação foi ele que me fez. Não existe uma forma de nós compelirmos ele a fazer esse atestado. O SVO, que foi me dito, seria o seguinte: eles terem um médico aqui, e esse médico seria específico para fazer esses atestados. Foi isso que me foi passado quando eu consultei o diretor do departamento e inclusive o escrivão. Ele me falou, olha, acontece, vem isso aqui para nós ficamos nessa situação de ter que registrar o boletim de ocorrência, e quando chega no ML, até por essa situação de não existir nenhuma lesão, eles não querem aceitar. Agora, se existe essa lei que obriga, nós vamos verificar para que possamos exigir. Então, obrigada pela parte. Eu já fiz um sem fim de atendimentos nesses 15 anos, acho, de profissão como escrivão. Não foram uma, nem duas, nem três vezes, foram várias mesmo, nessa situação. E era um embaraço tamanho registrar. Hoje já não se registra, porque é fato atípico. A delegacia já tem uma circular só para registrar aquilo que tem materialidade, né, que seja crime. E, como eu disse, o gestor, e quando eu falo em gestor, falo do prefeito municipal, é ele que tem que determinar. Que nem eu falei, o SVO é instituído por lei. Lá tem todas as diretrizes que institui o SVO, inclusive já trata lá da onde não tem o serviço de verificação de óbito. Então, fica para mim muito evidente. Se tem uma lei que determina como tem que ser feito, inclusive dos municípios, e ninguém pode se excusar ao conhecimento da lei, o médico do município, que não quer cumprir uma lei, incorre, no meu ver, ao crime de desobediência, o que fica muito fácil. A partir do momento que alguém tiver coragem de instaurar algo contra esse médico, ou arrastar para um plantão policial, ou a prefeitura instaurar um processo administrativo, você vai ver se não resolve as coisas. A grande questão é ter culhão para fazer as coisas, e ninguém nessa administração tem coragem de confrontar problema, fica se esquivando de problema. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 212 de 2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, solicita o secretário fazer a votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Delegacia. Geraldo Atleta, aprova. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho.
Aprovo. Requerimento 212 de 2016, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura dos requerimentos. Requerimento 213/2016. Senhor presidente, senhores senadores. Considerando que recebemos reclamações de moradores do bairro Figueiras quanto à impossibilidade de usarem a quadra da Escola Municipal José Jesus Paes. Considerando que tal matéria já foi alvo de requerimentos dessa vereadora, que já inquiriu a Prefeitura quanto à falta de empréstimo da quadra poliesportiva Alberto Mendes Chinelão aos moradores. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível cessão da quadra da Escola Municipal José Jesus Paes para os moradores que queiram utilizá-lo para a prática de esportes? 2. Se sim, como devem proceder para a requisição do empréstimo? 3. Caso negativo, favor especificar o motivo. Sala de sessões, 14 de abril de 2016. 14 de julho, né? Doutora Ana Paula Neto Marquete, vereadora. Peço para discutir. Pois não, doutora Ana Paula, 5 minutos com a parte. Bom, essa é uma questão que a gente já tem falado várias vezes aqui na Câmara e continuamos falando para o nada, porque eles continuam a não emprestar as quadras das escolas. Nesse caso aqui é a quadra da Escola do Figueiras, que eles não estão emprestando, assim como não estão emprestando do Itararé e nenhuma das outras escolas. Então, a gente pede mais uma vez que eles abram as portas das escolas para os munícipes, para os jovens, para os adultos que possam praticar esportes. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, requerimento 203 de 2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Solicito ao nobre Edil Geraldo Atleta fazer a votação nominal. Raimundo Azevedo. Eduardo Delegacia. Aprovo. Geraldo Atleta, aprovo. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Beto. Eduardo Bosco. Aprovo. Renatinho Watanabe. Requerimento 203 de 2016, aprovado por 8 votos. Passamos então agora à leitura das indicações. Como não há nenhuma indicação, passamos então ao expediente recebido de diversos, solicitando ao secretário que faça a leitura do ofício do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Ofício 3.441/2016 do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 8 de julho de 2016. Senhor presidente, pelo presente, acusamos o recebimento de vossa correspondência protocolada em 24 de junho passado, sugerindo que esteja disponível em nosso portal a foto do médico quando realizada a consulta e que o recadastramento seja efetuado a cada 5 anos. Com relação às suas considerações, informamos que, conforme a circular CFM número 210/2014, SEJUR, a foto dos médicos já está disponível em nossa página da internet, exceto casos específicos em que há problemas técnicos ou cadastrais do profissional. No tocante ao recadastramento periódico, este projeto encontra-se dentro das metas do planejamento estratégico do CREMESP. Colocando-nos à sua disposição, atenciosamente, Dr. Braulio Luna Filho e doutora Silvana Maria Figueiredo Morandini, conselheiros, diretores, secretários. Passamos então agora ao tema livre, onde ouviremos o pronunciamento da vereadora doutora Ana Paula, que dispõe de 15 minutos com a parte para fazer uso da palavra. Boa noite, nobres vereadores, plateia que nos assiste e internauta que nos acompanha. A minha vinda na tribuna hoje é mais uma vez para falar da questão de saúde. O que acontece? Desde o início do meu mandato, em 2013, a gente vem falando da questão do infarto, né, que nós precisávamos ter um laboratório no pronto atendimento para colher as enzimas, para verificar se a pessoa estava infartando ou não. Porque o infarto, muitas vezes, ele não é detectado só com o exame de esteira, ele precisa ser feito o exame de sangue de enzimas, para verificar se a pessoa está infartando ou não. O que acontece? No dia 12, nós tivemos 2 pacientes no pronto atendimento, e que chegaram lá passando mal, não estavam bem e tal, e foi colhido o exame de sangue de 2 pessoas, da senhora Vanusa Oliveira Marques e de uma outra senhora que também estava com dores.
Esses exames, eles foram levados para o laboratório que presta serviço ao município. E o que acontece? A paciente Vanusa, a 1h33, que foi a primeira colheita do sangue, né? Ela teve um resultado positivo, ou seja, ela estaria com as enzimas alteradas e poderia estar sofrendo o princípio de infarto. E a outra senhora, que realmente estava com sintomas muito maiores, aparentando estar sofrendo um infarto, o exame dessa outra senhora deu negativo. Aí o que acontece? Passaram algumas horas, fizeram uma nova verificação. A paciente Vanusa, que não estava assim com a aparência de estar sofrendo um infarto, o exame dela passou a ser negativo e o dessa senhora positivo. Aí essa senhora foi levada, foi transferida e realmente ela estava infartando. Aí ela teve que fazer o cateterismo e tudo mais. Então, gente, o que acontece? Nós estamos falando dessa questão de saúde aqui desde 2013. Do mau funcionamento do pronto atendimento, das questões dos médicos, das questões da terceirizada. E agora nós estamos mais preocupados ainda. Nós precisamos saber se esses exames, como eles são levados daqui de alumínio, né, se foi uma questão da pessoa que levou, do motoboy, se a questão foi como foi de quem colheu o exame, do diagnóstico da profissional. Nós precisamos que isso seja apurado a fundo. Porque isso aqui, essa pessoa, se ela fosse dispensada, né, como a Vanusa depois foi, se ela fosse dispensada, ela teria vindo a falecer. Como nós já vimos casos aqui de pessoas que foram atendidas no pronto atendimento, receberam medicamento para dor de estômago e faleceram na garagem de suas casas. Então, a gente luta que desde 2013, que seja realizado esses exames aqui no nosso município, que seja feito através de um laboratório dentro do município, que seja analisado, só que tudo isso tem que ter muita cautela, muita responsabilidade. Os exames ainda estão sendo realizados por laboratório externo e eles ainda demoram bastante para vir o resultado. Nesse período, a pessoa pode falecer. Então, a gente pede mais uma vez ao senhor prefeito, eu vou fazer um requerimento, porque essa situação me chegou e os nossos requerimentos são aprovados até sexta-feira, então, não poderia estar entrando na sessão de hoje, mas, assim, eu vou fazer o requerimento, vou pedir todos os dados desses pacientes, a gente precisa que isso seja apurado, porque isso é uma situação muito séria, muito séria. Verificar se esses exames, aparentemente, foram trocados. Nós precisamos que isso seja verificado a fundo, para saber se realmente isso ocorreu. Então, eu peço mais uma vez que tenha atenção com a saúde pública, que tenha atenção com o pronto atendimento, porque o pronto atendimento é onde as pessoas chegam numa emergência, onde elas chegam em estado grave. O posto de saúde ainda é um exame de rotina, muitas vezes, mas lá não. Lá é uma questão de emergência e isso tem que ser tratado com muita responsabilidade. São essas as minhas considerações. Muito obrigada. Ainda no tema livre, temos agora inscrito o vereador Eduardo da Delegacia, que dispõe do tempo de 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, população de alumínio que nos acompanha hoje nessa sessão, internautas, boa noite a todos. Eu fui surpreendido, aliás, não dá para ter surpresa, não é a palavra certa que eu devo usar, pelo Gazeta do Povo, jornal, agora é o Tiseu News. Eu nunca vi jornalzinho que gosta tanto de administração como esse. Há 2 anos atrás, vocês pegarem aí as matérias que eram colocadas, todas eram contra a administração,
cobrava estrada rural ruim, falta de iluminação, cobrava administração. Particularmente, o dono do jornal, o Stanley Rabelo, cansou de, no meu gabinete, falar mal da administração, do prefeito Tiseu, do Valdir Tiseu. Só que do dia para a noite, num passe de mágica, o jornal começou a ver um alumínio diferente. Alumínio do sonho, mas do sonho do jornalista, que é o Stanley Rabelo. E por que eu falo que alumínio é do sonho dele? Porque o sonho dele é pago. E sabe quem paga esse sonho desse jornalista? Todos os contribuintes do município de Alumínio. Porque foi comprado por um cargo na administração pública. Comprado por um cargo na administração pública. Essa que é a palavra. A palavra é essa, é muito simples. Compra. Compra, porque não é possível que a pessoa entre trabalhar na prefeitura num cargo, permaneça na titularidade do jornal, e do dia para a noite tudo fica bom. Tudo fica bom. Tudo. A administração passa a ser a melhor do mundo. As pessoas que ele criticava ferrenhamente são as que tomam café com ele todo dia, articulando as manobras estúpidas de se colocar num jornal desse. Que é estúpido a maneira como faz ele. Além de covarde. Covarde. Na edição do jornal de 16 de julho, na página 3, com chamada na capa, quero deixar frisado isso, ele colocou que a oposição rejeita projeto que recuperava a área de 1,5 milhão para o município. Sabe para que serve essa área para o prefeito Tiseu? Para colocar sucata de carro, porque era uma área industrial na qual ele não gerou nenhum emprego, zero. Zero emprego. Zero. É essa marca que a administração Tiseu, a gente tem que falar dessa cidade. É zero, porque aquele parque industrial foi desapropriado pelo prefeito Neto. Esses dias tirou foto do lado da marca Sabesp e massacrou o prefeito Neto, que trouxe a Sabesp para cá por anos a fio, politicamente. Devia ter a dignidade, se é que alguém naquela prefeitura, da administração, sempre que eu me refiro a isso, eu friso isso, para que não fique funcionário imaginando isso. Quando eu falo dignidade, me refiro a prefeito Tiseu, me refiro a Paulo Pimenta, a Valdir Tiseu, essas pessoas que eu me refiro. Deviam ter dignidade de reparar um erro que fizeram em desfavor daquele que teve coragem de trazer a Sabesp, sabendo que o município não teria condições de fazer o que hoje a Sabesp faz. Só que daí põe foto do lado da Sabesp. Falei, meu Deus do céu, quanta vergonha. Quanta vergonha. Acabaram com a história de uma pessoa boa dessa cidade, de uma pessoa digna que tem nessa cidade. Foi o prefeito Neto, com essa história de Sabesp. Ah, Sabesp, a Sabesp. E nunca que entraram lá tiveram coragem de mover qualquer ação contra ela. Covardes. Aí agora vem falar, a oposição rejeita projeto que ia recuperar uma área de 1,5 milhão. Sabe para que serve a área de 1,5 milhão para o prefeito Tiseu? Para colocar o departamento de transportes. Ponto. É isso que servia aquela área. Nunca teve coragem de desenvolver nada. Vamos ser bem claro aqui. Desde que foi doada a área na gestão passada, o que criou o seu Valdir Tiseu, essa administração, em desfavor do empresário, foi obstáculo. Só obstáculo. Só obstáculo ao empreendedor. Nada, não teve facilidade nenhuma. É ação, é demora para entrega de documento, tem que entrar com mandado de segurança para conseguir inscrição municipal. Porque eles não geraram nenhum emprego, é zero. É essa marca, que eu vou frisar até o final da minha fala. É zero emprego. É zero. Existem estudos que falam do custo que é para o município na instalação de um parque industrial por emprego. Nós já discutimos isso. É caríssimo. É caríssimo, porque tem a desapropriação da terra, tem em muitos casos a questão de estruturação do local, asfaltamento, iluminação. E quando no final de todas essas contas você faz o custo-benefício da geração de emprego, é assustador, não é barato. Agora, para essa administração Tiseu, é interessante ter a área de volta para quê? Com qual projeto? Mal ou bem, gera emprego a área. E eu falo mal porque não gera mais emprego, porque ficou declarado. É a administração Tiseu que causa os empecilhos. É ela que causa o entrave. Das áreas doadas às empresas que anteriormente compuseram toda a documentação,
até hoje não fez a doação final. Não passou. Uma empresa teve um auge aqui e hoje teve uma decaída, hoje elas não têm a escritura pública do local, tendo preenchido ao longo dos anos todos os requisitos. A ICIPAC já está no mesmo caminho. Já fizemos requerimento nesse sentido. Qual a preocupação que eles vão ter com emprego na cidade? Não precisa de empresa. Tiseu não precisa de empresa. Prefeitura, recolhe todos os parentes dele para trabalhar. Fosse o Valdir com currículo na mão, entrar para trabalhar em algum lugar. Eles não têm preocupação. A maior empresa do município de alumínio, para a família Tiseu, chama a Prefeitura Municipal. Aí vem aqui, com a matéria de um jornal comprado por um cargo político, pago pelo contribuinte, que quem paga esse jornal para o Tiseu fazer campanha é o contribuinte, quer aquele que apoia ele, quer aquele que é contra. E numa conta muito simples, a maior parte da cidade é contra a administração Tiseu hoje. É só somar os votos dos 2 candidatos que não foram eleitos na eleição passada. Passa os 50%. Então a maior parte da cidade paga com seus impostos um salário de quase 4 mil reais, se não for mais, de uma pessoa de fora da cidade, para ela vir com o jornal do dia para a noite e transformar a cidade, transformar Alumínio na cidade dos sonhos. Dos sonhos de quem? De quem tem um projeto político, prefeito Tiseu. Agora vim aqui falar que a oposição rejeita recuperação de uma área de 1,5 milhão. Para que vai fazer com esse 1,5 milhão? O que o Tiseu vai fazer com esse 1,5 milhão? Está lá. Sucata, ônibus que não tirou do local, é a prova mais clara de que a prefeitura não tem interesse nenhum que a empresa que está lá desenvolva. TFM Usinagem é de um ramo, de um segmento da empresa CBA. A crise que nós estamos lá, se gera 4, 5, 6, 10 empregos. Como que vai gerar emprego? Como que vai investir no local, em maquinário, na estrutura do local, se desde o primeiro dia não tem nenhum tipo de apoio da prefeitura? Nenhum, é zero apoio. As questões de cunho jurídicas foram amplamente discutidas aqui. Amplamente discutidas. Aí vem o jornal tentando manchar a imagem de oposição. Por quê? Porque o jornalista, dono do jornal, é cargo comissionado do seu Valdir Tiseu. Então a população hoje paga para a propaganda partidária do prefeito Tiseu. Está todo mundo pagando para isso aqui. Olha que facilidade de fazer campanha. Sabe, parece que ninguém quer enxergar essas coisas. Me incomoda, me incomoda, me incomoda. Eu gostava quando o Rabelo vinha aqui para poder olhar na cara dele. Isso é sem vergonhice, canalice. Coisa de gente que não tem coragem. Pegar um cargo desse, outra coisa, uma pessoa lá de Sorocaba, dentro da prefeitura, tem gente concursada que atuou nessa área de imprensa há muito tempo. Há muito tempo atua lá, com valorização zero. E que talvez não seja chamado porque não vai adimplir a um projeto inescrupuloso desse aqui. Falo isso, prefeitura, a consideração que ela tem por funcionário é zero. É zero. Entrou agora, eu vou tomar a liberdade de falar do caso do seu Messias. Entrou com reintegração em relação ao funcionário, porque é candidato contra eles. Da casa que mora há 11 anos, lá 12, 15. Entrou com reintegração de posse, pedido liminar, que foi negado. Eles têm tempo para isso, para perseguir funcionário. Tem tempo lá, tem tanto tempo, porque não tem que cuidar da cidade, para chamar o jornalista e pensava, vamos ver como nós vamos agredir a oposição. Só que aqui, esse jornal, que eu penso que o jornal tem que ter uma liberdade de isenção para criticar as coisas, ele não coloca aqui, a prefeitura quer reaver uma área que por mais de 10 anos ela usou como depósito do Departamento de Transportes. Quer rever uma área industrial, por lei, que ela nunca gerou um emprego. O cunho da área industrial, e era o Departamento de Transporte, e ninguém fala nada. Quando eu entrei aqui no primeiro mandato, a primeira coisa que um cidadão ilustre dessa cidade me falou, vamos ver que vocês vão ter coragem de mexer nessa questão de uma área industrial que serve para depósito, para almoxarife. É industrial a área. Quem que desapropriou as 2 áreas industriais do município de Alumínio? Uma o prefeito Neto, aí 8 anos de gestão do prefeito Tiseu, pula prefeito Jacó.
Ele nunca desapropriou uma área com fim industrial. Nunca. Pegou uma área desapropriada. Aí Bonito só fez a doação. Aí nessa questão, pegou outra área desapropriada e falou, não, agora a gente vai bater aqui em cima, porque aqui é o espaço nosso. Porque é isso que eles pensam, é o meu departamento de transporte. Que tudo aqui é deles. Só que na visão da família Tizeu, é uma fazenda de porteira fechada, onde todo mundo deve ser gado deles. Seguir reto. Covarde. Covarde. E eu reforço essa história aqui, foi uma coisa que ficou martelando, quando eu vi no caderninho, na revista Tizeu, e não falei naquela ocasião, ele tirando uma foto da Sabesp, ele devia ter vergonha de fazer isso daí. Que ele massacrou uma das pessoas de bem que eu conheço a cidade, que foi o prefeito Neto, que carregou esse estigma da Sabesp. Aquela estação lá que não pode ir em vida, tinha que ter uma homenagem para ele, ou para alguém da família. Foi massacrado por essa família, ao longo da história política da nossa cidade. Cansou de apanhar, de levar bordoada, por ter trazido a Sabesp para cá. E agora que levam água à zona rural, o prefeito Tizeu coloca a foto do lado de máquina e do emblema da Sabesp. Toma vergonha na cara, prefeito Tizeu. Isso que o senhor tem que fazer. O senhor tem idade já para tomar vergonha na cara. São as minhas considerações. Veremos agora o vereador Augusto Canto, que nos termos do regimento também dispõe de 15 minutos com a parte para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, internautas, o nosso boa noite. Nobre vereador Eduardo, eu fiquei ali pensando, puta, vale a pena usar o tema livre para justificar uma matéria que todo mundo viu que é cunho político, né? No princípio, até, sinceramente, não iria fazer, mas Vossa Excelência me inspirou a estar presente nessa tribuna e também justificar a votação. Eu fui um dos 4 vereadores citados pela matéria e acusados de negar à Prefeitura a devolução dessa área. Todos os projetos votados naquela ocasião, em que não eram ocupados por empresa, nós aprovamos. Agora, a área da TFM gera emprego atualmente, não pela família Tizeu, não pela administração da família Tizeu, mas já vinha com empregos. Existem pessoas empregadas na TFM. Nós vamos gerar mais desemprego em alumínio? Nós vamos tirar a área da empresa que está lá trabalhando? Poderia gerar mais emprego. Não gera, justamente pelo que o vereador Eduardo comentou, pelos entraves da prefeitura. Mas poderia gerar muito mais. Mas, não obstante a isso, ela gera emprego. Existem pessoas empregadas, existem famílias aluminenses empregadas na TFM. Nós encontramos, falei isso a público, com uma delas no Colinas, num supermercado da cidade, e ainda conversamos a respeito do projeto de lei. Então, vamos gerar mais emprego na cidade. Eu não quero ser lembrado, senhores, para o vereador que ajudou a acabar com vaga de emprego em alumínio. Não quero mesmo. Então, todas as outras áreas que não dispunham de empresas, tiveram as áreas revogadas. A lei revogada, a prefeitura que tome conta da área novamente, que ceda, o que nós esperamos é que ceda para outras empresas. Mas a TFM não, está lá trabalhando. Existe uma questão na justiça entre a prefeitura e a TFM que tem que ser discutida na justiça. Agora, nós não vamos aqui antecipar a decisão judicial, de maneira alguma. De maneira alguma. Eu não quero ter nas minhas costas o peso de ter tirado emprego de família aluminense. Não quero mesmo. Então, por isso que votei, reforço o voto. Se precisasse votar de novo, votaríamos da mesma maneira, e é ridículo. Agora, com relação à matéria propriamente dita, é cunha político, é lógico. Nós estamos numa época política, o vereador Eduardo faz parte de um grupo que não concorda com os ditames da família Tizeu, o vereador Renato Watanabe também, o vereador Beto também, e eu também. Fomos os 4 naquela ocasião que votamos contrário ao projeto. Mas votamos nesse sentido que eu acabei de explicitar, né? Pela não extinguição, se podemos dizer assim, se é que existe essa palavra, né? Não extinção dos empregos que lá existem. Foi nesse sentido. Agora eu quero fazer uma menção a um pensamento do vereador Eduardo muito importante, que é que, de fato, a linha mestra, a coluna mestra da coluna da campanha de reeleição do Tizeu, são 2 obras da Sabesp, né? A Água dos Bairros e a caixa lá de tratamento de esgotos. 2 obras da Sabesp são a coluna dorsal da campanha do Tizeu. O Tizeu, que foi o prefeito
aliás, não era prefeito, mas era o grupo de oposição ao Neto, que mais inflamou a comunidade contra a Sabesp. Eu me lembro de pessoas do grupo indo de casa em casa, olha o que fizeram, entraram com representação, tudo. E se não fosse a Sabesp, como é que estaria a campanha do Tiseu hoje, né? Estaria falando do quê? Olha, nós inauguramos o quiosquinho lá do Irema. É isso que ele fez, nos 4 anos de mandato. Né? Então, debruçando todas as esperanças em 2 obras da Sabesp. Se não ligar essa água, meu amigo, até o dia 2 de outubro, vou dizer para você, o homem infarta. O homem infarta. Não só ele, como o filho dele. Então, é uma hipocrisia mesmo. É uma hipocrisia, essa é a grande palavra. E com relação à revista, complementando o nosso raciocínio, por que não falar, né, vereador Eduardo, que foi o prefeito Tiseu que tentou cancelar o plano de carreira dos professores, né, que foi o prefeito Tiseu que aumentou a taxa do lixo e também queria aumentar os impostos em mais de 200%, e foi a Câmara que não deixou isso acontecer. Foi a Câmara que não deixou isso acontecer. Por que não relembrar essas questões também na revista? Né? As questões do início, que mais de 30% aí dos cargos comissionados da Prefeitura pertencem, ou pertenciam em 2013, melhor dizendo, pertenciam em 2013 a familiares do senhor prefeito Tiseu. Por que não dizer isso? Né? Fazer essa releitura também do mandato, que ficou sem reajustar servidor público, sendo que poderia dar um reajuste maior, agora chegou hipocritamente dando os 12% para tentar fazer aquele angu final aí de reta final de eleição, mas poderia sim ter equilibrado o salário dos servidores públicos. Por que não lembrar essas questões também, né? Isso deixa a gente bem confuso. Mas é claro, o momento é político, não é hora de falar nesse tipo de questão, pelo menos por parte da família Tiseu. Cabe aos adversários políticos dele lembrarem. Nós estamos aqui para lembrar tudo isso que aconteceu. São essas considerações, senhor presidente e senhores vereadores. Pois não havendo... Pois não, vereador Raimundo. Coloca em discussão o pedido do vereador Raimundo de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer as palavras. Passamos à votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão. Os contrários queiram se levantar. Então, fica suprimido o intervalo regimental. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei 25/2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Bela Vista, Gleba B. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e pareceres. Pela ordem... Pois não, vereador. Solicito a retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de adiar a discussão do projeto anunciado por uma sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querendo se levantar. Então, fica adiada a discussão única do projeto de lei 25/2016 por uma sessão, por conta da retirada do projeto. As emendas 1, 2 e 3, que também estavam na ordem do dia, saem e acompanham a votação do projeto. Passamos agora à discussão única do projeto de lei 30/2016, que dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Alumínio. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto e pareceres. Mensagem número 30/2016. Senhor presidente, encaminhamos a essa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei número 30/2016, o qual o objetivo é ampliar o atual perímetro urbano do município de Alumínio, de modo a proporcionar o desenvolvimento e a expansão urbana da nossa cidade. A expansão do atual perímetro se justifica pela construção de rede adutora principal, redes adutoras secundárias e as futuras ligações prediais através da parceria entre a Prefeitura Municipal de Alumínio e Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para os bairros Colibris 1, 2 e 3, Sítio Santa Rita, ou Sítio Sônia e Chácaras Balaio, bem como o atendimento de sentença proferida na ação civil pública, processo 5325-42.2005.826.037, que obriga a municipalidade a regularizar o loteamento denominado Chico Rosa. Diante do exposto, estamos certos de que o presente projeto de lei, depois submetido à apreciação dos nobres vereadores, merecerá a aprovação necessária para podermos dar prosseguimento ao desenvolvimento social do povo aluminense, pelo qual solicitamos tramitar em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Respeitosamente, José Aparecida Tiseu, Prefeito Municipal. O
Projeto de lei número 30/2016, dispõe sobre a alteração do perímetro urbano do município de Alumínio. José Aparecida Teseu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passam a fazer parte do perímetro urbano do município de Alumínio as seguintes áreas delimitadas e descritas nos termos das plantas e memoriais descritivos que seguem anexos, que ficam fazendo parte integrantes desta lei. Polígono 1, Colibri 1, 2 e 3. Polígono 2, loteamento denominado Chico Rosa. Polígono 3, loteamento denominado Chácaras Balaio. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Alumínio, 1º de julho de 2016. José Aparecida Teseu, prefeito municipal. Parecer jurídico sobre o projeto de lei número 30/2016. Senhor presidente, senhoras vereadoras. Propõe o chefe do executivo o projeto de lei que altera o perímetro urbano do município. Eli Lopes Meireles ensina que a delimitação da zona urbana ou perímetro urbano deve ser feita por lei municipal, tanto para fins urbanísticos como para efeitos tributários. No primeiro caso, a competência é privativa e irretirável do município, cabendo à lei urbanística estabelecer os requisitos que darão à área a condição urbana ou urbanizável. E atendidos esses requisitos, a lei especial delimitará o perímetro urbano, as áreas de expansão urbana e os núcleos em urbanização. Ressalte-se que todos os requisitos previstos em lei que darão à área a condição urbana devem ser atendidos. Por essas razões, entendo que nada obsta a apreciação do projeto de lei, ora analisado pelos nobres edis, pois entendo que o mesmo encontra-se perfeito. Para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do regimento interno, uma vez que foi solicitado pelo senhor prefeito municipal o regime de urgência previsto na lei orgânica em seu artigo 42, parágrafo 1º. Para a sua aprovação, serão necessários os votos da maioria simples dos vereadores, devendo ser submetido a uma única fase de discussão e votação, tudo conforme os artigos 272 e 259 do regimento interno, respectivamente. Salvo melhor juízo, ao parecer, no mínimo 15 de julho de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloca em discussão o projeto de lei 30/2016. Em discussão. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Esse projeto ele vem ao encontro do que falamos em sessões passadas. Que as coisas não podem ser imaginadas de uma maneira mais simplista. Vê a dificuldade. A gente está aprovando um projeto de área de expansão urbana para atender o quê? A uma obra de levar água para os bairros rurais pela Sabesp. Fato que já foi feito em épocas passadas. Teve uma legislação passada dessa expansão em relação a isso. E hoje, a gente vai votar novamente mais uma extensão para que todos os bairros aí possam ser atendidos. Então, a água que hoje é levada à zona rural, que vai ser levada à zona rural e que é trazida embaixo do braço do prefeito como se fosse pai único dessa obra. É algo que começou lá atrás, como eu dizia ali na tribuna. O município de Alumínio não teria condições de arcar com essa obra. Isso é fato. Aliás, teria, em tempos passados, se não tivesse optado por fazer um monumento de uma prefeitura. Teria. Isso teria, em tempos passados. Hoje não, hoje a realidade é outra. Então, a necessidade de cada um dos vereadores, da população que nos ouve aqui, entenda que é um emaranhado de situações que vão se transcorrendo. E há quantos anos ocorre isso? A data de aprovação da Sabesp, a busca no mandato passado, através dos vereadores, junto com o prefeito daquela situação, de tentar levar, a iniciativa de propor área de expansão urbana, a prefeitura que deu continuidade do serviço público. Então, preciso que o munícipe saiba que filho bonito não tem um pai só. Sabe? Começou a primeira das pessoas. Que a história devia recuperar a imagem. Sabe? Que eu fico pensando com uma pessoa injustiçada, o que ela mais espera é que em algum momento em vida a história faça justiça ao seu nome. Fico pensando na questão da pessoa injustiçada. Isso que eu faço questão de falar aqui. Então, hoje esse projeto, pode parecer que é uma discussão destoa do projeto, mas não destoa. É exatamente nesse sentido. São várias ações. Não é uma ação de uma pessoa. É ação de várias pessoas.
Por isso que eu fico aqui brigando, que não pode deixar isso ser explorado politicamente por uma pessoa. Eu fiz um pouquinho, é pouco mesmo, um pouquinho. A ação maior que tem que ser reconhecida, hoje, tem um nome que é do prefeito Neto, essa é a ação maior. Nossa legislação, consultei aqui, não permite uma homenagem em vida às pessoas. Mas deveria essa pessoa ser homenageada nessa questão. Comunidade rural, que às vezes politicamente carrega a história de outras pessoas, e um bom vendedor de história é o Grupo Tiseu, devia se lembrar disso, deve saber. Pessoa injustiçada, o que ela mais espera é justiça, e em vida. Então, nesse sentido que eu vejo hoje, quando a gente aprova aqui uma área de expansão urbana, a pedido de se atrelar a um projeto Sabesp, a importância que se tem de reconhecer o papel de cada um, uns com papel maior, outros com papel menor. Sabe? Essa legislatura foi um pouco mais tumultuada, mas na passada a gente se uniu muito mais para isso daí. Eu lembro de quem pensou em passar em urbano, visto que recebeu a resposta Sabesp, porque ela não entra em área rural. Também foi o prefeito Jacó, que teve uma má gestão, que é reconhecido pela má gestão, mas quando nós voltávamos em São Paulo de uma reunião, foi ele, São Paulo, Botucatu, não me recordo onde voltava, que falou, eles não entram em área de expansão urbana, porque não entram em área rural, por que não transformar tudo em urbana? É um dos cernes também, é um do começo disso daí. Né? Lembrando, que é uma coisa para a gente, como vereador, como agente político, pensar em, pelo menos, recontar essa história disso daí. Que a pessoa de bem, que às vezes está esperando um pouquinho de justiça. São as minhas considerações. Continua em discussão, projeto de lei 30/2016. Em discussão. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de Alumínio, embora comemore-se de uma forma diferente, ao final de anos, como o município completa 24 anos. E a sucessão para que as coisas vão acontecendo é justamente isso. Muitas pessoas têm importância nessa história toda, muitas. Todos aqueles que passaram por essa Câmara, pela Prefeitura, inclusive não somente prefeitos, mas técnicos também, que contribuíram para que muitos setores da sociedade se desenvolvessem para que pudesse levar benefício à comunidade. Então, é bem verdade que em 1997, quando foi votado o projeto polêmico da Sabesp aqui nessa Câmara Municipal, do qual participei, inclusive aprovei o projeto da Sabesp, pensando que justamente em muita coisa que poderia estar acontecendo nesse momento, e quem propôs como Poder Executivo tal projeto tinha uma visão de futuro. Não é? Então, isso é tão real, que a Sabesp e a Prefeitura Municipal de Alumínio, mas principalmente, se não existisse a Sabesp no município, com certeza, há 1 a 2 anos atrás, nós não teríamos água, a exemplo de Itu, para que a população pudesse se dispor, seja ela para qual uso fosse, mas não haveria água potável, porque a água foi captada para que o povo de Alumínio se utilizasse dela, da represa de Tupararanga. Mas também é importante lembrar que houve uma participação fundamental do atual prefeito para que chegasse a água, tanto na Areia Branca, quanto chegasse nesse momento, que está chegando lá na zona rural, não exatamente nesse momento, mas a obra está sendo feita, porque, primeiro, que precisava ter uma boa articulação junto ao governo do Estado, para, de certa forma, convencê-los a cumprir com o seu dever com o município. E na ocasião em que o prefeito Neto já trazia essa Sabesp aqui com o apoio de parte da Câmara Municipal, mas era a maioria, porque foi aprovado, já se pensava justamente nisso, né, vereador Raimundo? Como chegar essa água de qualidade, tratada, potável, na zona rural, e até para se evitar o alto custo que o município tem para transportar a água até lá, e ainda de maneira, vamos dizer assim, de maneira em que a população não é atendida como deve, não é? Porque muitas vezes se quebra um caminhão-pipa, se quebra outro caminhão-pipa, isso sempre está acontecendo, porque a rodagem é alta desses caminhões para que possa atender aquela população da zona rural, acaba aqueles que estão lá na zona rural sendo muito prejudicados, ficando muitas vezes, chegando até semana, sem receber água em casa. Então, lá naquela ocasião, você pensava, como fazer isso? Não é? Mas na ocasião também,
a Sabesp recebeu o perímetro urbano do município, onde ela devia fazer a gestão do saneamento básico. Então, não bastava simplesmente você transformar em área urbana a área rural para que isso acontecesse. Então, nessa legislatura, o prefeito teve um trabalho junto ao Ministério Público para que pudesse fazer esse trabalho que está sendo feito hoje, dentro de um termo de acordo, né, um TAC, para que pudesse a zona rural, no futuro, uma parte já recebeu e outra estará recebendo uma parte em breve, e outra mais futuramente, a água potável de maneira como deve, encanada, abrir a torneira no momento que abre e tem água. Então, teve realmente um trabalho importante do prefeito, eu estou falando isso porque eu acompanhei o trabalho, e hoje a Câmara já teve importância nos trabalhos anteriores, e aprovando também, entendendo que isso ajuda, contribui para o desenvolvimento daquela área, né, da área que é chamada rural, certamente haverá uma melhora de qualidade de vida para aquelas pessoas quando tiver a água potável nas suas torneiras. Então, nós só temos que colocar essas informações de acontecimentos para que pudesse chegar até esse momento da discussão desse projeto. É só isso, senhor presidente e senhores vereadores. Continua a discussão, projeto de lei 30/2016. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Votou sim. Vou deixar pelo painel, Falta o Eduardo só. Projeto de lei 30/2016, aprovado por 8 votos. Discussão única do projeto de lei 31/2016, que altera a lei municipal 1071, de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e dá outras providências, bem como institui o Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências. Solicito ao vereador fazer a leitura do projeto, do parecer jurídico e de eventual parecer de comissão que seja contrário. Mensagem 31/2016. Senhor presidente, encaminhamos à digna idilidade o incluso projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 1071, de 19 de junho de 2008, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso e institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e dá outras providências. A alteração proporciona adequações na lei e, principalmente, a instituição do Fundo Municipal. Por algumas dúvidas aí da redação, eu peço que o projeto seja tirado por uma sessão para melhor análise. Coloco em discussão o pedido do vereador Augusto Canto de adiar a discussão do projeto 31/2016 por uma sessão. Em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários querendo se levantar. Então, fica adiada por uma sessão a discussão do projeto 31/2016. Passamos agora, o projeto 32 foi retirado a pedido do autor. Então, discussão única do projeto de lei 33/2016, que dispõe sobre a denominação de locadouro público que especifica. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e eventual parecer de comissão contrário. Mensagem 33/2016. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos a elevada deliberação dessa idilidade, incluso o projeto de lei 33/2016, que dispõe sobre a denominação de locadouro público. Trata-se de projeto que pretende homenagear o senhor Ari Augusto Dias. O logradouro localiza-se no loteamento Figueiras, zona de expansão urbana do município. A denominação ora proposta visa proporcionar geograficamente e oficialmente aos moradores do local maior facilidade na localização de sua moradia, tanto para os visitantes como para as transportadoras de mercadorias, bem como futuramente para o recebimento de correspondência. Certo que o senhor se diz, no alto entendimento acatarão o nosso pedido, solicitamos a apreciação nos moldes e prazos estabelecidos no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Respeitosamente, José Aparecido Teseu, prefeito municipal. Biografia. Ari Augusto Dias, filha de Aulísia Augusta Ferreira e de Olindo Dias da Fonseca, nascido em Santo Antônio do Rio Abaixo, Minas Gerais, em 2 de novembro de 1947. Passou boa parte do tempo trabalhando na fazenda Morro Grande de seus pais. Aos 17, veio para São Paulo em busca de emprego,
onde trabalhou em feira livre na cidade de Osasco e também na empresa Eternite, por 10 anos, e por meio desse trabalho conquistou assim os seus sonhos. Aos 23, casou-se com Maria Madalena Dias Augusta, também nascida na cidade de Santo Antônio do Rio Abaixo, Minas Gerais, morando na cidade de Osasco por 7 anos, e deste matrimônio teve 2 filhos. Seu sonho era voltar para sua terra natal, e assim o fez. Retornou para Minas Gerais para cuidar de seus pais, que já velhos necessitavam de cuidados. Já na cidade natal trabalhou como delegado do distrito da Conceição do Mato Dentro, e após perder seus pais, retornou a São Paulo, precisamente para a cidade de Alumínio, com seus 6 filhos. Em Alumínio, trabalhou na Companhia Brasileira de Alumínio até a sua aposentadoria em 97. Aposentado, comprou um sítio no bairro Granja Modelo, onde realizou um dos seus sonhos, que era de voltar às origens, ordenhar vacas e ter uma renda extra. Em consequência dessa atividade, ficou muito conhecido como Ari do Queijo, devido aos deliciosos queijos que fazia e vendia com entrega a domicílio. Em abril de 2009, veio a falecer, deixando esposa e filhos. Um pai exemplar, companheiro, sempre muito alegre e, com certeza, modelo a ser seguido. Projeto de Lei 33/2016 dispõe sobre a denominação de logrador público que especifica: José Aparecido Tizeu, prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Ari Augusto Dias a via pública localizada neste município, no loteamento Figueiras, conforme coloquei anexo, que fica fazendo parte integrante desta lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, é o artigo 2º. Prefeitura Municipal de Alumínio, 12 de julho de 2016, José Aparecido Tizeu, prefeito municipal. Parecer sobre o projeto de lei número 33/2016. Senhor presidente, senhoras vereadoras, trata o projeto de lei ora analisado de denominação de logrador público, matéria feita à competência municipal, conforme artigo 26, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. O projeto proposto pelo Poder Executivo trata de denominação de rua que especifica. Analisando a proposição em tela, entendemos que nada impede sua apreciação pelos nobres edis, pois entendemos também que o projeto está perfeito. Para sua aprovação serão necessários os votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara e deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação. Tudo conforme artigos 274, inciso 2, a linha H e 6 e 259, todos do regimento interno, respectivamente. Há prazo para sua deliberação, pois foi solicitado o regime de urgência previsto no artigo 42, parágrafo 1º, da Lei Orgânica Municipal. Salvo o melhor juízo, ao parecer, no 22 de julho de 2016, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloca em discussão o projeto de lei 33/2016 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto 33/2016, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 9/2016L, que dispõe sobre a denominação do logrador público que especifica. Solicito ao secretário vereador-geral a fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e eventual parecer de comissão contrário. Projeto de lei 9/2016L dispõe sobre a denominação de logrador público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Sérgio Moreira a via pública localizada nesse município, denominada como Rua sem denominação, travessa da rua conhecida como Rua do Mato Burro, no bairro Areia Branca, conforme fotografia anexa, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 13 de julho de 2016, Eduardo Jesus de Mello, vereador. Sérgio Moreira, nascido na cidade de Conchas no dia 26 de março de 47, filho de Aristides Moreira e Angelina Zanardo, sendo o segundo filho de uma família de 12 irmãos. Veio para Alumínio em 1970, a convite do senhor Mário Miranda do Amaral, com sua esposa, a senhora Maria Salete Oliveira Moreira, e seus 2 filhos, Gerson e Gislene, para trabalhar na Companhia Brasileira de Alumínio. Em 74, foi contemplado com uma casa na Avenida Industrial, ano em que nasceu sua filha Shirley. No ano de 77, nasceu a filha Gertrudes. Aposentou-se pela empresa no ano de 1996, com 28 anos de trabalho, mas afastou-se definitivamente da companhia em 1998. Ministrou aulas no Senai de segurança, pedreiro, carpinteiro. Sempre muito prestativo, humilde e de muito bom coração, participativo na comunidade em bingos beneficentes, trabalhou na construção da Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, Festa do Divino, Clube de Mães, APM do Centro Educacional SESI
encontro de casais, curso de noivos. Coordenou ao longo de 10 anos 5 equipes que auxiliavam financeiramente a paróquia de São Francisco de Paula. Tesoureiro na Cooperativa de Crédito Mútuo da Companhia Brasileira de Alumínio. Construiu no bairro Areia Branca a Igreja de São Pedro. Em 1985 chegava no coração da família Moreira um filho querido e amado, adotou-se Tadeu Henrique. No ano de 96, a família adotou mais uma filha, Viviane Moreira. Seus filhos, hoje todos casados, reconhecem o legado da grandeza de vida deixado por seu pai, o respeito, responsabilidade e amor ao próximo, pois contar a história de vida de Sérgio Moreira é ao mesmo tempo relatar os anos de dedicação à sua esposa Maria Salete, ao seu lado, pois no último dia 6 de maio completaram 49 anos de união. No dia 13 de maio deste ano, dia de Nossa Senhora de Fátima, Sérgio Moreira, devoto da Santa, veio a falecer. Nesse dia, Alumínio perdia um grande homem da humildade de caráter. Anexa a certidão de óbito. Eduardo Jesus de Mello, vereador. Parecer jurídico. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei, ora analisado, de denominação de logradouro público. Matéria afeta a competência municipal, conforme o artigo 26, inciso 14 da Lei Orgânica do Município. O projeto proposto pelo nobre vereador trata da denominação de rua que especifica. Analisando a proposição em tela, entendemos que nada impede sua apreciação pelos nobres edis, pois entendemos também que o projeto está perfeito. Para sua aprovação, serão necessários os votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara. Ele deverá ser submetido a uma fase de discussão e votação, tudo conforme os artigos 274, inciso 2, a linha H, e 6 e 259, todos do regimento interno, respectivamente. Não há prazo para sua deliberação. Salvo o melhor juízo, ao parecer, no 22 de julho de 2016, José Augusto Pinto Amaral, procurador jurídico. Coloca em discussão o projeto de lei 9 de 2016, L. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Esse projeto de lei, como alguns outros projetos de lei que foram de minha autoria, eu tenho que fazer aqui um parêntese muito importante em relação a eles, principalmente nas denominações do bairro Areia Branca, que essa não é a primeira. Seu Maranhão, que todo mundo conhece. Tem uma preocupação tão grande em que seja levada o nome de rua com pessoas que tiveram importâncias históricas para aquele bairro. Ele não é a primeira vez que vem aqui solicitando para a gente que fizesse essa homenagem, não só dessa, como das passadas também. E mais que isso, dispondo do tempo dele para ir atrás, conversar com as pessoas, e às vezes buscar os dados que a gente não foi. E eu dei, obviamente, essa liberdade total pela confiança que tenho no seu Maranhão, e até para ele ver que é fruto de um trabalho dele também, porque tem muita coisa que a gente faz aqui que é um chamado da população, um pedido da comunidade. Nesse caso, é mais que um pedido de uma pessoa reconhecida na cidade. É o trabalho de uma pessoa que se vê prosperar com um representante que recebeu votação e que está aqui. E essa é uma das nossas funções. Então, às vezes a gente faz as coisas aqui e acaba esquecendo disso. E na vez passada, quando também propus algumas denominações no bairro Areia Branca, que tinha o objetivo de atender ao correio, que a gente esperava que nos atendesse de uma forma mais rápida lá, já teve esse empenho do seu Maranhão. Ele veio aqui, falou: Eduardo, a gente tem ruas lá que estão sem nomes, e tem pessoas que são importantes para aquela comunidade, porque senão daqui a pouco aparece o nome de uma pessoa que não tem relação nenhuma com o local. Depois colocamos um esboço, um esqueleto do histórico, ele nos apresentou o dado, foi até a família, Silvia também correu atrás disso para mim, junto com o seu Maranhão. Então, hoje a gente está votando um projeto que é de minha autoria e que a gente tem que fazer um reconhecimento aqui, que teve o trabalho do seu Maranhão. E uma coisa que é importante falar aqui, uma pessoa que vem trazendo uma preocupação de uma formação histórica de algo que nem é para ele. Ele não tem ganho nenhum com isso, nem político, nem financeiro, nem nada. Por amor à comunidade, por amor à amizade que teve com as pessoas que nós fizemos a denominação. Então é importante que isso seja lembrado aqui, está sendo registrado, seja levado a ele, entendeu?
que, vamos ser bem francos, mais de 90% disso foi feito pela boa vontade dele. A gente só está trazendo isso como representante, porque a gente pode fazer, né? Eu acho que para a comunidade fazer seria um pouco mais difícil, não sei se impossível, mas mais difícil, pelo menos, a apresentação desse tipo de projeto de lei. Então, é só para já fazer, ficar registrado na história. Uma pessoa da comunidade católica da cidade, amigo das pessoas que foi indicada e preocupado que naquela comunidade do Areia Branca as denominações de rua tenham um fato histórico, que a pessoa tenha um valor simbólico, histórico, sentimental para aquela comunidade. Então, a apresentação desse e de outros nomes que virão em seguida, ou, salvo engano, até em outra sessão, se devem a um trabalho voluntário, gratuito, de uma pessoa que não tem ganho nenhum com isso, que é o seu Maranhão. São as minhas considerações. Continua a discussão, projeto de lei 9/2016, em discussão. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. Eu queria só reforçar as palavras do nobre vereador Eduardo da Delegacia, que realmente o senhor Maranhão é uma pessoa muito preocupada nesse sentido. Ele, em outras vezes, trouxe, inclusive para mim, já trouxe também, nome de ruas lá do bairro Areia Branca, realmente preocupado com essa questão e que é justa. As pessoas do bairro que têm que ser homenageadas, porque senão depois realmente vai uma outra pessoa lá e coloca o nome de alguém que não foi importante para aquela comunidade. Agora, o que eu queria falar era em relação ao senhor Sérgio, né? O senhor Sérgio realmente foi uma pessoa muito, muito maravilhosa, uma pessoa que todos nós, aluminenses, admiramos, ele, a sua família, a sua devoção, a pessoa idônea que ele é. Então, essa homenagem realmente é merecida. Deixo aqui os meus parabéns ao seu Maranhão e ao vereador Eduardo, porque realmente o senhor Sérgio Moreira merece essa homenagem. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua a discussão, projeto de lei 9/2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Contando com a colaboração do vereador Beto, que utilize o outro terminal. O veto faltou. Projeto de lei 9/2016, aprovado por 9 votos. Discussão única do projeto de lei 10/2016, que dispõe sobre a denominação de locadouro público, que especifica: solicita ao vereador-geral a fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e eventual parecer de comissão contrária. Projeto de lei número 10/2016, dispõe sobre a denominação de locadouro público que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Alcides Bianco Filho a via pública localizada nesse município, denominada como Rua ASD, travessa da rua conhecida como Rua do Mata Burro, no bairro Areia Branca, conforme fotografia anexa, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala, sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de junho de 2016. Eduardo da Delegacia, vereador. Justificativa. Senhor Alcides Bianco Filho nasceu no dia 12 de agosto de 1945, na cidade de São Caetano do Sul. Filho de Alcides Bianco e Odila Leila Bianco. Residiu em Alumínio de 1952 até 2014, quando quis Deus levá-lo consigo. Viveu uma vida justa e humilde, trabalhou na Cargill, na Companhia Brasileira de Alumínio, onde se aposentou. Casado com Maria Aparecida Bianco, teve 2 filhos, Flávia Camargo Bianco e Fábio Camargo Bianco. Foi presidente da Cooperativa de Crédito dos Empregados da CBA, participou ativamente da comunidade como coordenador da Festa de Santa Luzia, Barraca do Pastel da Igreja São Francisco de Paula por 3 anos, presidente do movimento Legião de Maria, responsável por 2 cúria e 6 presídios, ministro da Eucaristia e da Palavra no bairro Areia Branca, e primeiro coordenador da Festa de São Pedro no bairro da Areia Branca. Cursou teologia em São Roque. Foi também suplente de juiz de paz, onde celebrou vários casamentos.
Colecionou diversos amigos, família, muito conhecida e querida em nossa cidade. Anexa a certidão de óbito. Eduardo Jesus de Melo, vereador. Discussão, o projeto de lei 10/2016L em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, colocamos em votação. Solicitando mais uma vez a gentileza do vereador Beto de usar o terminal de algum colega. Projeto 10/2016L, aprovado por 9 votos. Passamos então à discussão única do projeto de lei 11/2016L, que dispõe sobre a denominação do logradouro público, que especifica. Solicito ao secretário a fazer a leitura do projeto e eventuais pareceres contrários. Projeto de lei 11/2016L. Dispõe sobre a denominação de logradouro, que especifica. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica denominada de Rua Hermínio Clóvis Brizotti a via pública localizada nesse município, denominada como Rua SD, travessa da rua conhecida como Rua do Mato Burro, no bairro Areia Branca, conforme fotografia anexa, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 13 de junho de 2016. Eduardo da Delegacia, vereador. Justificativa. Hermínio Clóvis Brizotti nasceu no dia 20 de agosto de 1935, na cidade de Tietê, filho de Eugênio Brizotti e Maria Rodrigues Brizotti. Residiu em Alumínio de 20 de janeiro de 1960 a 14 de maio de 2015, quando Deus quis levá-lo consigo. Viveu uma vida justa e humilde e trabalhou na Companhia Brasileira de Alumínio por 36 anos, de 1955 a 1991, onde aposentou-se. Casado com Maria Helena de Oliveira Brizotti, teve 4 filhos, a saber, Sônia, Sandra, Selma e Simone. Tiveram 5 netos. Foi participante na comunidade, atuando em diversos movimentos, tais como Grupo de Escoteiros como chefe dos Lobinhos, membro da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CBA, Movimento Católico de Alumínio, membro do Juizado de Menores, fez parte também da Comissão para a Emancipação de Alumínio, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Alumínio, membro fundador da Cooperativa de Trabalhos, coordenador da Comissão de Festa da Paróquia São Francisco de Paula, foi candidato a vereador do município, recebeu o título de cidadão aluminense em 2004, bem como o Troféu Figueroa. Família muito conhecida e querida em nossa cidade. Anexo a certidão de óbito. Eduardo Jesus de Melo, vereador. Discussão, pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Nós tivemos uma sequência hoje de homenagens aí fantásticas, né? Eu fiquei, cada um dos homenageados aí que foi lendo a biografia, a gente foi lembrando uma passagem. Então, parabenizar o vereador Eduardo e contar a passagem do Clóvis, né? Clóvis Brizotti, uma das pessoas de coração assim mais amoroso mesmo que eu conheci. A minha esposa morava vizinha de onde o Brizotti tinha um escritório imobiliário. E minha esposa, de família simples, viu uma amiga brincando com uma Barbie, né? Uma boneca Barbie, que é uma boneca cara, tudo, e chorou, como toda criança, e tal, porque não tinha aquela boneca. O Clóvis foi lá, consolou, brincou com ela. No dia seguinte, levou uma Barbie novinha para ela na caixa, lá, uma boneca cara na época. Então, Clóvis é uma das pessoas assim que de fato marcaram o alumínio. Assim como todos os homenageados, eu acho que o vereador foi muito feliz em propor essas homenagens hoje e a gente fica muito contente em poder votar favorável a todas elas. São essas as considerações. Continua a discussão, projeto de lei 11/2016L, em discussão. Peço para discutir. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje nós lemos parte da história do município de Alumínio, porque a biografia dessas pessoas que construíram, que contribuíram para a construção da nossa cidade em diversas instituições filantrópicas e
outras vezes de representação, como no caso do Hermínio Clóvis Brizotti, que foi até o fundador da Associação de Trabalhadores do nosso município, que depois veio a dar criação e ascensão aos sindicatos metalúrgicos. Veja que é importante que exista essa preocupação que nós estamos vendo hoje, através dos projetos aqui lidos, de fazer com que, infelizmente, eu digo parte, porque muitas pessoas que passaram por essa cidade e contribuíram, ainda nós não conseguimos fazer nada que fizesse constar na história. Mas é importante que nós já tenhamos algumas biografias, tanto essas que foram lidas hoje e essas anteriores, para, quem sabe, um dia até serem utilizados, no mínimo, para que alguns vultos do nosso município sejam transcritos em um livro e a comunidade aluminense possa conhecer aqueles que fizeram, construíram a história do nosso município. São tantos, e 3 hoje aqui, de maneira muito justa, lidas, não é? E nós podemos verificar nas leituras dessas biografias que não havia preocupação nenhuma em juntar poder, juntar riqueza, mas muito mais do que isso, né? Aliás, a riqueza é justamente isso, né? De espírito, de se dedicar à comunidade como voluntário, sem muitas vezes sem nada receber em troca, mas muito pelo contrário, muito carinho e respeito das pessoas que conviveram com esses homens que receberam em troca. Então, muito justas homenagens, muito justo que se faça dessa forma, muito justo que se lembre daqueles que são os construtores da nossa cidade. Nós só queríamos deixar registrada a importância que tem esse tipo de trabalho. Era isso que nós queríamos dizer, senhor presidente dos vereadores. Continua a discussão, projeto de lei 2. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Um trabalho importante. Importante que nessa administração, quando eu comecei a fazer, passou a ser desrespeitado. Importante que nós lembremos isso. É um trabalho evidentemente importante. A partir do momento que eu, como um vereador de oposição, iniciei um trabalho de fazer isso, o prefeito quis mudar a regra do jogo, regra que ele permitiu ao longo de toda a sua gestão. Trabalho que pode ser facilmente aumentado por mim ou por qualquer outro vereador, se a prefeitura colaborasse e agisse com legalidade de enviar o mapa quando o vereador pede. Que aí a gente tem que entrar no Google, achar a localização, ver se está tudo certinho, correndo um risco de estar errando a rua, correndo um risco de estar dando uma denominação para um local que já tenha outra denominação, porque a prefeitura não colabora com esse serviço. Esses 3 projetos que foram lidos hoje, os 3 até esse momento, inclusive este, que conta a parte da história, como foi dito pelo vereador Geraldo, muito bem dito, diga-se de passagem, ele conta a história pelo olhar de uma pessoa da comunidade, uma pessoa simples, honesta, trabalhadora, um cristão por excelência. Enquanto dentro da prefeitura tem 1 milhão de doutores, né, que se intitulam assim, que já poderiam ter pensado na história da nossa cidade, já poderiam ter refletido da importância de cada uma das pessoas e proposto essa homenagem até anteriormente. Algumas, né, que outras são mais recentes, mas as mais antigas, uma prefeitura, um paço municipal desse tamanho, com todo respeito ao nome da pessoa, que carrega o nome do pai do prefeito, o paço municipal João Tiseu, uma pessoa que se passou em alumínio 2 ou 3 vezes, foi muito. Com todo o respeito que eu tenho ao nome da pessoa, a morte da pessoa, eu não quero aqui fazer nada disso. Então, nesse sentido, a importância da discussão desse projeto é que, obviamente, a história da nossa cidade, que hoje é contada por projeto de lei que eu apresento, teve o olhar de uma pessoa da comunidade preocupada com cada uma dessas pessoas e que cada uma dessas pessoas que foram homenageadas, que a biografia fala por si só, né? Como fala nesse caso também. Foi feito por uma pessoa humilde, que pessoas dentro da prefeitura, que poderiam auxiliar, poderiam fazer esse trabalho e não fazem. São as minhas considerações. Continua a discussão, o projeto de lei 11/2016, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Projeto de lei 11/2016L, aprovado por 9 votos. Temos a primeira discussão do projeto de lei 27/2016, que sai da ordem do dia por conta da ausência de pareceres.
Discussão única do projeto de resolução 7/2016. Pois não, vereador. Peço o arquivamento desse projeto. Fica arquivado a pedido do autor o projeto de resolução 7/2016. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 25/2016, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural denominada Fazenda Gleba B, bem como das emendas ao projeto. Discussão única do projeto de lei 12/2016-L, que dispõe sobre denominação de locadouro público. Discussão única do projeto de lei 13/2016-L, que dispõe sobre denominação de locadouro público, que especifica. Primeira discussão do projeto de lei 34/2016, que revoga a lei municipal 1584 de 2012. Primeira discussão do projeto de lei 35/2016, que revoga a lei municipal 1562 de 15 de dezembro de 2011. Não temos ninguém no tema livre, porém, antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos para a deliberação do projeto de lei 36/2016. Nada mais havendo a tratar, damos a presente sessão por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 116ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito a vereadora doutora Ana Paula fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eclesiástico 36. E abre a tua mão para o pobre, a fim de que o teu sacrifício de expiação e a tua oferta seja de toda perfeita. Direito da criança e do adolescente. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil. A pessoa até 21 anos incompletas. Parágrafo 1º. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do pátrio poder e implica necessariamente o dever de guarda. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença. Discussão única do projeto de lei 36/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura do projeto, parecer jurídico e de eventuais pareceres de comissão contrários ao projeto. Mensagem 36/2016. Senhor presidente, encaminhamos para a deliberação dessa deliberação, incluso o projeto de lei, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências. Após o levantamento e averiguações do Conselho Municipal de Assistência Social de Alumínio, nos termos de sua competência disciplinada pela Lei 707/2002, bem como de seu regimento interno, e em conformidade com o artigo 9º da Lei Federal 8.742/93, Lei Orgânica de Assistência Social, a administração vem conceder subvenção às entidades filantrópicas do município de Alumínio. Tal concessão foi analisada e adequada para atender os programas apresentados pelas entidades juntos ao Conselho Municipal de Assistência Social. A subvenção ora proposta foi aprovada em reunião realizada no dia 29 de junho de 2016 pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Certo de que os senhores edis acatarão nosso pedido, o qual solicitamos tramitar em caráter de urgência, nos termos do regimento interno e da lei orgânica do município, subscrevemos-nos com os protestos de estima e consideração. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito municipal. Projeto de lei 36/2016. Dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a conceder subvenção social às entidades abaixo relacionadas para o exercício de 2016 em conformidade com o seguinte. Associação das Famílias de Crianças Excepcionais, R$20.000. Oficina Cidadã e Cultural de Alumínio, R$20.000. Associação Assistência e Amparo ao Menor, Ação Amor, R$20.000. Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente, R$20.000.
Associação Nossa Senhora Rainha da Paz, Casa de Jesus Amor, Alumínio, R$20 mil. Programa Jovens Transformando a Sociedade, R$20 mil. Artigo 2º. As liberações das subvenções serão autorizadas mediante a comprovação de prestação de contas do exercício 2015 e a devida apresentação do plano de atividades para o exercício 2016. Artigo 3º. As entidades contempladas com as subvenções ficam obrigadas a aplicar e prestar contas das importâncias recebidas em conformidade com as normas positivas pertinentes à orientação do órgão concessor. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 25 de julho de 2016. José Aparecido Tizeu, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata o projeto de lei ora analisado da concessão de subvenção social às entidades que especifica. A concessão pretendida é possível, pois está prevista inclusive no orçamento para esse exercício, constando até mesmo a dotação que será onerada. Sempre é bom lembrar que as entidades deverão prestar contas dos valores recebidos. Além disso, deverão comprovar toda a situação de irregularidade jurídica. 10 minutos com a parte. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam na comissão, os contrários que se levantar. Então fica suspensa a sessão por 1 minuto. Solicito ao secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Rogério Amaral. Presente. Raimundo Azevedo Ferreira. Eduardo da Delegacia. Geraldo Atleta. Presente. Augusto Canto. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Eduardo Bosco. Renatinho Watanabe. Solicito ao secretário que prossiga com a leitura do projeto. Pois não, vereador, 3 minutos. Por uma sessão, a fim de que nós possamos tirar algumas dúvidas com a Cecília Cosiel a respeito desse projeto. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo da Delegacia de adiar a discussão do projeto 36/2016 por uma sessão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passamos à votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se levantar. Então fica adiada a discussão do projeto de lei 36/2016. Antes de encerrar a presente sessão pelo acordo de lideranças, fica designada uma sessão extraordinária para discussão única do projeto de lei 36/2016, que dispõe sobre a concessão de subvenção social a entidades que especifica para o exercício de 2016 e dá outras providências, para sexta-feira, às 10 horas da manhã. 29. Sexta-feira, dia 29/7, às 10 horas da manhã. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos uma boa noite.